Atos capítulo 22. Irmãos e pais, ouvi a minha defesa, que agora faço diante de vós. E quando ouviram que lhes comunicava em língua hebraica, guardaram maior silêncio. Então disse: Eu sou judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, mas educado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme o rigor da lei de nossos pais, sendo zeloso de Deus, assim como vós o sois no dia de hoje. E perseguia este caminho até a morte, manietando e metendo nos cárceres tanto a homens como a mulheres. Como também o sumo sacerdote me dá testemunho, e todo o conselho dos anciãos, dos quais também recebi cartas para os irmãos, e marchei para Damasco, a fim de trazer manietados a Jerusalém aos que ali estivessem para serem castigados. E aconteceu que, quando eu caminhava e já me aproximava de Damasco, ao meio-dia, de repente, relampejou do céu uma grande luz ao meu redor. E então caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E ele me disse: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então eu disse: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te e vai a Damasco, e ali te será dito tudo o que te foi ordenado fazer. E como eu não podia ver, por causa da glória daquela luz, fui conduzido pelas mãos daqueles que estavam comigo, e cheguei a Damasco. E aconteceu que um certo Ananias, varão piedoso segundo a lei, que tinha bom testemunho da parte de todos os judeus que ali residiam, veio até mim e pôs-se de pé diante de mim e disse-me: Irmão Saulo, recobra a vista. Naquela mesma hora, recobrando a visão, eu o vi. E ele disse: O Deus de nossos pais te predeterminou para que conheças a sua vontade, e vejas aquele justo, e ouças a voz da sua boca, porque será sua testemunha a todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que tardas? Levanta-te, batiza-te e lava-te dos teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, retornando a Jerusalém, ao orar no templo, estive em êxtase, e vi aquele que me dizia: Apressa-te e sai rapidamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles sabem que eu encarcerava e flagelava pelas sinagogas aqueles que criam em ti. E quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava ali, e consentindo na sua morte, guardava as roupas dos que o matavam. E ele me disse: Anda, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. E o escutaram até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo: Tira da terra tal homem, porque não convém que viva. E eles gritavam e tiravam de si as capas e lançavam pó para o ar. Então o comandante mandou que Paulo fosse levado para dentro da fortaleza e ordenou que fosse interrogado sob o tormento de açoites, para que se descobrisse por que motivo gritavam contra ele. E quando já o estendiam para açoitá-lo com as correias, Paulo disse ao centurião que estava presente: É lícito a vós açoitar um cidadão romano sem ser condenado? E quando o centurião ouviu isto, foi ter com o comandante e o avisou, dizendo: Averigua o que estás para fazer, pois este homem é romano. Então, vindo o comandante, disse-lhe: Dize-me, tu és romano? Ele disse: Sim. E o comandante lhe respondeu: Por uma grande soma eu adquiri esta cidadania. E Paulo disse: Eu, porém, o sou de nascimento. Imediatamente, pois, apartaram-se dele aqueles que ainda o interrogariam sob flagelos. E o comandante ficou temeroso quando soube que Paulo era romano, porque mandara manietá-lo. E no dia seguinte, querendo conhecer ao certo o motivo pelo qual ele estava sendo acusado pelos judeus, soltou-lhe de suas prisões e ordenou que os príncipes dos sacerdotes e todo o sinédrio se reunissem, e, trazendo Paulo, o pôs diante deles.